Quantos querem ser levados a lugares altos pelo Espírito Santo? Aleluia! Pai, te amo. Pai, te amo, Jesus. Te quero, Santo Espírito de Deus, te anelo mais. Eu não consigo mais viver sem ti, sem tua palavra me dirigir. Em tua presença renovado sou transformado pelo teu agir. Leva-me a um lugar mais alto, um lugar de comunhão e paz. Leva-me a conhecer de perto quem tu és e quem eu sou. Levantar a sua voz para dizer: eu não consigo mais, eu não consigo mais viver sem ti, sem tua palavra, a me dirigir. Em tua presença renovado sou transformado pelo teu agir. Leva-me a um lugar mais alto, um lugar de comunhão e paz. Leva-me a conhecer de perto quem tu és e quem eu sou. Eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero descansar em quem tu és. Mais uma vez, eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero descansar em quem tu és. Deus, e não há outro. Leva-me a um lugar mais alto, um lugar de comunhão e paz. Leva-me a conhecer de perto quem tu és e
quem eu sou, quem tu és, de quem eu sou. Obrigado, Pai. Nossos olhos foram abertos por Ti, para que nós possamos enxergar quem nós somos em Cristo e quem Tu és em nós, Senhor. Toda honra e glória nós damos a Ti nesta manhã, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, digno. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos ministrando na Tua presença. Já estamos sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo de uma forma maravilhosa, tremenda. Que nesse tempo que a gente vai ter para compartilhar a Tua palavra, que Teu Espírito continue operando, de sorte que aquele que começou a boa obra nesta manhã há de completá-la, para que o Teu nome seja glorificado durante toda essa semana em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, na comunidade da família. Quantos estiveram aqui na sexta-feira? Alguém esteve aqui na sexta-feira? Um bom número de gente. Quantos estiveram aqui no sábado, ontem? Bastante gente. Quantos não estiveram nem na sexta e nem no sábado, mas estão agora de manhã? Com certeza você está aqui, né? Espero que você esteja aqui, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. No mundo em que nós somos bombardeados com más notícias a cada dia, precisamos de parar e refletir em alguns aspectos daquilo que a palavra de Deus nos diz. E uma coisa eu sei, amados, eu sei de uma coisa, que todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, todas as circunstâncias, por mais contrárias que sejam, por mais difíceis que sejam, não podem mudar o que a palavra de Deus diz. Mas a boa notícia não é essa. Essa é uma boa notícia, mas a melhor notícia é que a palavra de Deus pode mudar qualquer circunstância. As circunstâncias não têm poder para mudar as promessas da palavra de Deus, para abalar aquilo que a palavra de Deus nos diz, por piores que sejam essas circunstâncias. E de fato cada um de nós enfrenta no dia a dia circunstâncias difíceis, desafios à nossa fé. Talvez nunca a tua fé tenha sido tão desafiada como nesses últimos dias. A tua confiança, a fé, ela se baseia numa coisa simples, na sua confiança. Quanto mais confiança em Deus você tiver, mais fé nele você terá. Fé não caminha sem confiança. Como eu vou crer naquilo que eu não confio? Como eu vou crer naquilo que eu não acredito? Então você precisa de ter isso forte no seu coração. Existem centenas de promessas na palavra de Deus que me garantem a vitória, que me garantem o sucesso, que me garantem a prosperidade. E não essa prosperidade única, como se fosse a prosperidade material. Não, a prosperidade que Deus vê não é apenas no âmbito financeiro profissional. Deus nos vê prósperos em todas as áreas. Salmo capítulo 1, não precisa abrir, diz que o homem que medita na lei do Senhor e na sua lei, né, medita, confia dia e noite, esse homem, tudo quanto ele empreender, ele será bem sucedido. Então você vai ter sucesso na vida. A vontade de Deus, Deus não te criou para o fracasso, Deus te criou para ser um sucesso. Então você pode dizer, eu sou um sucesso porque Deus me criou para um sucesso. Sim, você pode começar a declarar isso em fé, o que não significa que isso acontece da noite para o dia, mas com certeza nós temos todos os ingredientes necessários. Nós já temos à nossa disposição, por causa da obra consumada por Jesus na cruz, já temos à nossa disposição
tudo aquilo que nós precisamos para andar em vitória em todas as áreas. Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para sermos pessoas plenas do Espírito Santo, cheias de Deus, para que nós possamos resplandecer a luz de Deus através do nosso testemunho, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés. Se alguém crê, diga amém. 1 Pedro 5 começa dizendo o seguinte, versículo 5: rogo igualmente aos jovens. Quantos jovens nós temos aqui de 80 anos para baixo? Aleluia. Meu irmão, 80 anos, você vai viver 120 anos, ou 100, ou 80, ou 70, cara, isso é nada diante de Deus, diante da eternidade. Você é um eterno jovem. Enquanto você estiver aqui nessa dimensão, você é eternamente jovem. Mas aqui está falando de um jovem de idade mesmo, talvez os jovens com menos de 30 anos. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Concede aos humildes a sua graça. No versículo 6 ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, não dá para a gente falar em 20 minutos tudo aquilo que esse texto tem para nos comunicar. Obviamente, eu conto com a ajuda do Espírito Santo para que você já esteja recebendo revelação só em estar lendo e ouvindo esses versículos, porque eles são tremendos. E ele começa dizendo que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, no sentido de confiar a Deus a direção das nossas vidas, de confiar completamente que Deus tem o melhor para nós em cada área, de confiar totalmente de que Deus é bom e que a sua aliança conosco, ela dura para sempre, a sua misericórdia, o seu recede, a palavra hebraica é recede, a sua aliança conosco, a sua bondade, a sua misericórdia para conosco, ela dura para sempre. Você precisa de crer que todas as coisas que acontecem na sua vida não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso na vida daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nada acontece por acaso na vida daqueles que se tornaram em Cristo filhos de Deus. Nada acontece por acaso. Você consegue declarar isso? Você consegue olhar para o seu irmão e dizer assim: nada acontece por acaso na sua vida, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Se você é filho de Deus, se você se submete a Deus, se você tem um compromisso com a palavra de Deus, se você tem uma aliança com a vontade de Deus, você pode ter certeza que Ele está no controle e Ele está cuidando de você. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele avança dizendo o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Irmãos, é impossível não sermos atacados pela ansiedade. É impossível que pelo menos um dia, talvez, a ansiedade não exerça algum tipo de domínio sobre nós. Mas aí você para, você se coloca diante de Deus, você volta os seus pensamentos para aquilo que diz a palavra, e você combate aquela ansiedade, e de repente você começa a perceber a paz de Cristo, que excede todo entendimento, operando na sua vida, com base na sua convicção e na sua certeza de que Deus está no controle da sua vida, porque Ele não se esqueceu de você, Ele não despreza você, como diz a canção: apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Eu não sei se você se considera
mas você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Alguém fala uma frase de efeito, mas é uma verdade. Se houvesse apenas você nesse mundo, Jesus teria vindo da mesma maneira e teria morrido na cruz no seu lugar. Ele não veio por causa da quantidade de pessoas, mas ele veio por causa da qualidade do amor com que ele amou o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, com certeza, interessante, você percebe aqui, que imediatamente após o apóstolo Pedro dizer assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, preste atenção aqui, não é lançando sobre ele a vossa ansiedade, para que então ele comece a cuidar de vós. Não, meu irmão, ele já está cuidando de você, mas você não está conseguindo enxergar o cuidado dele, por causa da sua ansiedade, entende? A nossa ansiedade nos impede de ver que Deus já está cuidando de nós. Ele não vai cuidar de você, a partir do momento que você deixa sobre ele a sua ansiedade, a sua preocupação. Não, o que acontece é que a sua preocupação, a minha angústia, a minha aflição interior, a minha inquietude interior, me impede de desfrutar do cuidado de Deus. E é tão terrível isso. Imagine o seu filho ansioso, seu filho de 5 anos acordando e dizendo assim, papai, vai ter café da manhã hoje? Ô meu filho, a mesa está posta lá, mas tem certeza? Parece que eu estou vendo a mesa, mas não sei se eu estou vendo. Papai, eu não sei, olha, alguma coisa está me dizendo que talvez não vai ter café da manhã hoje. Eu falo, meu filho, o que está acontecendo? Papai está cuidando de você. Mas a ansiedade dele impede ele de enxergar que você está cuidando dele. Alguém está entendendo isso? Eu sei que eu dei um exemplo assim muito estranho, né? Aí daqui a pouco ele toma café e diz assim, opa, hoje teve café, aleluia. Aí logo após o café ele começa a dizer, papai, vai ter almoço hoje? Mamãe, vai ter almoço hoje? Você diz, esse menino não está normal, acho que eu vou levar ele para o pastor orar. Se não resolver, eu vou levar no psicólogo. Se não resolver, eu vou levar no psiquiatra. Se não resolver, eu não sei mais o que eu faço. Querido, o filho está ali ansioso, não é normal. Não é normal que o seu filho fique a perguntar se vai ter café da manhã todo dia. Não é normal que o seu filho fique a perguntar se vai ter almoço todo dia. Mamãe, eu vou vestir uma roupa hoje ou eu vou pelado para a escola? É lógico que você não vai pelado, meu filho. Mamãe vai dar uma roupa para você. Você vai lá para a escolinha, para o jardim, lá para o pré, lá para... Você vai ter roupa. Agora o filho não pergunta isso. Por isso que a Bíblia diz que o próprio Jesus diz, se alguém não se converter e não se tornar como uma criança, porque a criança não tem ansiedade, algumas já têm, né? Porque os pais são tão ansiosos que já passaram para a criança, infelizmente, mas no normal, a criança, ela confia nos pais, ela descansa nos pais. Quantos entendem que você pode descansar em Deus, porque Ele não vai falhar com você? Quantos entendem que podem descansar em Deus, porque Ele não vai falhar em cuidar de você? E eu quero te dar uma boa notícia, Deus não cuida de você de qualquer maneira. Uma das características, uma das marcas de Deus é a excelência. Meu irmão, Deus vai cuidar de você com excelência, nos detalhes, nas minúcias, nos pormenores, com relação às escolhas que você vai fazer na vida, com relação às decisões. Eu louvo a Deus porque eu me converti aos 15 anos de idade. Poderia ter convertido aos 10, seria melhor? Sim. Poderia ter convertido aos 8, aos 7? Sim. Mas eu louvo a Deus porque eu converti aos 15. Por quê, pastor? Porque as maiores decisões e escolhas da minha vida ainda estavam por vir. Por exemplo, a tal da faculdade. Oh, coisa estressante. Que curso vou fazer? Começa a orar daqui, começa a orar dali, pergunta daqui, pesquisa dali. Olha o seu irmão formou nisso, o outro irmão formou naquilo. Meu Deus, e agora? Para onde eu vou? E aí você lê na palavra que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos entendem que Deus quer te guiar? Se você ainda não fez vestibular, se ainda você não fez faculdade, que Ele quer te guiar naquilo que é o melhor para você.
E de repente aquilo que é o melhor para você é o que você deseja, é o que você decidiu. Escolhe e Deus vai te abençoar. Escolhe e Deus vai carimbar e vai chancelar a sua escolha. Ele vai agir de acordo com a sua fé. Nós dissemos aqui no início: seja feito conforme a tua fé. Aquele centurião romano encontrou com Jesus e disse: Senhor, o meu servo está muito doente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem que entendo de autoridade. Eu tenho homens sujeitos à minha autoridade, e eu também estou sujeito à autoridade, e eu sei que o mundo espiritual está sujeito à autoridade da sua palavra. Jesus olhou para aquele homem e disse: seja feito conforme a tua fé. E olhou para todos que estavam ao redor e disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Age com fé, querido, e Deus vai te respaldar, Deus vai te abençoar. Se você não está escolhendo uma coisa absurda, eu não sei se eu quero ciências contábeis, eu não sei se eu quero ciências econômicas, eu não sei se eu quero administração, eu não sei se eu vou ser engenheiro, porque meu irmão é engenheiro e deu certo, mas eu não gosto muito de engenharia. Meu irmão, tranquiliza o teu coração, sabendo que Deus vai estar com você, Ele vai te respaldar, Ele vai te abençoar, e você vai ser uma mulher e um homem bem-sucedido em nome de Jesus. E eu lembro que eu orei, e Deus me dirigiu para fazer ciências contábeis. Confesso para você que eu fiquei um pouco frustrado, porque eu queria ser engenheiro, eu queria ter um curso de mais nome, mas foi uma bênção para a minha vida, porque de repente no meio do curso, no meio da faculdade, eu mudo de emprego, vou para uma estatal, e descubro que nessa estatal, a nível de curso superior, só tinha vaga para um curso, ciências contábeis. Eu me formei com 22 anos, comecei a namorar essa linda mulher, Suedna, e disse: bem, eu estou dependendo de uma promoção para a gente poder casar. E 6 meses depois de formado, foi assinada a minha promoção, eu me tornei contador do departamento de estradas de rodagem ali no estado de Goiás. Irmãos, eu comecei a ganhar tanto dinheiro que eu comecei a sentir culpa. E comecei a telefonar para os meus irmãos e dizer assim: você não quer dinheiro emprestado? Vocês não querem dinheiro emprestado? Porque eu não sei o que fazer com tanto dinheiro. Quantos sabem que Deus vai abençoar todo o empreendimento das suas mãos, desde que você faça em fé e com a dependência da bênção do Senhor na sua vida? Outra coisa que sempre preocupa a gente, aí você forma na faculdade, aonde vou trabalhar? Deus abençoou. Aí outra coisa, dia 31 de dezembro de 1981, na virada do ano, eu orei e falei: Senhor, esse ano de 82 eu vou dar uma casada, em nome de Jesus. Eu vou dar uma casada. E casei em 1982. No começo eu nem sabia quem era a vítima, ou quer dizer, quem era a esposa que Deus ia me dar. É sério. Aí em março a gente começou a estudar no Instituto Bíblico juntos. Aí começamos a orar. Aliás, fevereiro, março começamos a orar juntos. Tinha esse negócio de ficar orando. E a gente orando. E Deus confirmou, começamos a namorar em abril, ficamos noivos em junho. Aliás, uma coisa interessante, só para confirmar o cuidado de Deus, no dia em que eu fiquei noivo, sem eu saber, o governador estava assinando a minha promoção. No dia. E foi no sábado. Eu falei: puxa, eu nem sabia que o governador trabalhava no sábado, né? E ele foi lá e trabalhou para poder assinar a minha promoção. Tremendo isso, né? E aí depois vem o cuidado com as coisas, né? Filhos, e o ministério, e a saúde, e uma série de coisas que vão vindo, vida financeira. Meu irmão, e você vai vendo o cuidado de Deus. A tua ansiedade impede você de fluir no cuidado de Deus. E às vezes impede você até de receber o cuidado de Deus. A tua ansiedade atrapalha você perceber que Deus está no cuidado. Lembra de uma mulher chamada, como é que é o nome daquela mulher? A mãe de Ismael? Agar. Lembra? Ela estava tão amargurada que estava morrendo de sede com um rio assim do lado dela.
O rio estava do lado dela e ela estava morrendo de sede, clamando, amargurada, porque estava ressentida com relação à maneira como ela saiu da casa do patrão e da patroa, meio que escorraçada, meio que rejeitada. A mágoa se instalou no coração daquela mulher e ela começou a clamar. E aí o menino clamou, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do menino. Deus nem ouviu o clamor da mãe, porque Deus não vai ouvir o clamor. Não sei, eu não posso ser categórico, mas provavelmente o coração amargurado, ele não sabe muito bem como clamar a Deus. Ele mistura as coisas. Você está tão amargurado, tão amargurada, tão ressentido, tão carregado de ódio, que você não sabe como orar. Há uma resistência à tua oração. Mas aquele menino orou e Deus abriu os olhos de Agar, e ela percebeu que havia ali água. Havia água. Meu irmão, posso dizer uma coisa profética para você nessa manhã? A tua provisão está muito mais perto de você do que você imagina. Aleluia! A solução para o teu problema está muito mais próximo a você do que você possa imaginar. Às vezes você imagina assim, está tão longe, eu sinto que está tão longe, a tua vida cristã está tão pesada. Deus não criou a vida cristã, Deus não estabeleceu a vida cristã para ser uma vida cristã pesada. Foi assim que Jesus encontrou o povo quando ele veio à terra. E ele fez um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados do jugo da lei, da religiosidade que a lei vos impõe, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Meu irmão, se a coisa está ficando muito pesada nos seus ombros, Deus não está nisso. Talvez a religiosidade está tomando conta. Agora, você percebe que no versículo 8, ele fala de ansiedade, fala do cuidado de Deus, e no versículo 8 fala do diabo. Interessante. E muitos de nós, às vezes, nem fazemos uma associação. É como se fosse assim, o apóstolo Pedro concluiu o que ele tinha que falar no versículo 7, e agora ele está falando sobre uma outra coisa. Não. Ele continua falando sobre a mesma coisa. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você se permite carregar de ansiedade, você está deixando de vigiar. Por que ansiedade, irmãos? Deixa eu falar no português claro para você aqui. Ansiedade, na verdade, é igual a desconfiança de Deus. Eu não confio que Deus realmente é suficientemente poderoso, ou eu não confio que Deus realmente esteja interessado em cuidar de mim, porque na verdade eu acho que eu não mereço. Aí começamos a entrar na questão do mérito pessoal. Eu acho que eu não mereço que Deus cuide de mim, porque eu não tenho sido um filho tão bom, porque o meu comportamento não é tão bom, porque a minha performance espiritual não tem sido tão bom, eu vacilo de vez em quando, eu tropeço, e eu creio que, olha, eu afastei Deus da minha vida. Mas não é verdade, não é verdade. Nós temos 3 filhos, né, e cuidamos deles na infância, e especialmente o primeiro filho, assim, eu não sei se foi por causa da nossa inexperiência, mas para nós foi o que mais deu trabalho. E de vez em quando, assim, a gente precisava de levar para um canto e cuidar, né? Cuidar assim mais objetivamente, disciplinando, às vezes dando ali algumas varadas, trazendo limite. Olha, por favor, não sigam a minha orientação, tá? Vocês têm pastores aqui, tá? Eu já vi gente incomodada com esse negócio de vara. Fique à vontade, tá? Consulte o seu pastor. Mas uma coisa eu sei: os pais precisam aprender a colocar limites na vida dos seus filhos. Isso eu sei. A maneira como você vai fazer isso eu não sei, mas é importante que você entenda isso. A criança pede isso. Ela só falta dizer: pai, por favor, coloque limite em mim. Não está vendo que eu estou sem limite? Não está vendo que eu estou fazendo coisa errada? Não está vendo que eu estou correndo para tudo quanto é lado, atrapalhando, perturbando a ordem? Por favor, me limite. Me ensine a ser uma criança com domínio próprio. E aí ele vai ser um adulto com domínio próprio.
Uma criança com domínio próprio, uma criança que aprende a conviver com limites, será uma adolescente que aprende a viver com limites, um jovem que aprende a viver com limites, um adulto que aprende a viver com limites. Se alguém acredita nisso, diga amém aí. Ah, muito obrigado. Mas ele diz aqui, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. O que o diabo fica fazendo? Tentando tragar, né? Tentando, o que diz a expressão aqui do apóstolo Pedro? Mas o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem é esse alguém que ele procura para devorar? O ansioso. O ansioso. E ele vai tentar fortalecer em você a ansiedade. Preste atenção, porque o diabo vai tentar fortalecer em você a ansiedade. Como que dizendo o seguinte, olha, o teu caso não tem solução. Para o teu casamento não tem solução. Para a tua vida profissional não tem solução. Para o teu problema físico não tem solução, porque o diagnóstico da medicina já disse que não tem remédio para a tua doença. E ele vai tentar afundar você na ansiedade, na preocupação que gera aflição e angústia de alma. Alguém está me entendendo aí, gente? Ele vai tentar reforçar a sua dúvida. Olha, realmente eu acho que Deus não está cuidando de você não. Na verdade ninguém se importa com você. Na verdade você não vale nada. Na verdade você é um zero à esquerda, já ouviu isso? E aí o diabo vai rugindo como leão, rugindo como se fosse o leão, como se a voz que ele está falando seja a voz da verdade. Mas ele é mentiroso. Não se lembre que o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso. E quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Isso está escrito em João 8,44. Ele vai tentar reforçar em você a insegurança. Olha, realmente não tem jeito. Você viu o que o Jornal Nacional disse ontem? Não tem jeito. Você viu o que a revista Veja dessa semana falou? Não tem jeito para o seu caso. Você viu o que o William Bonner falou? O William Bonner falou. O William Bonner falou, mas a palavra também de Deus falou. Entre o que o William Bonner falar e a palavra de Deus falar, eu fico com o que a palavra de Deus fala. Qual a maneira de você vencer a ansiedade? Mergulhando na palavra, mergulhando nas promessas e acreditando piamente que Deus não te abandonou, jamais te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Preciso ouvir uma aleluia de alguém aí, gente. Eu não te deixarei, mas o diabo anda em derredor, tentando fortalecer em você a ansiedade, a desconfiança, a dúvida, a insegurança, o medo. O medo, quantas pessoas estão com medo e começam a dar brecha para espíritos de opressão, começam a ficar oprimidas, deprimidas, para baixo, down. Por quê? Porque o diabo não perde tempo. Eu comecei esse culto dizendo que o inferno não tira férias. Glória a Deus, pastor, no mês de janeiro eu fiquei sabendo que o inferno tira férias, aleluia, não tira férias em janeiro. Ele não tira férias no verão, não tira férias no outono, não tira férias no inverno e não tira férias na primavera. Agora você tira férias, né? Por isso que a Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes. Não tire férias no seu espírito, tire férias no seu corpo, tá? Viaje com a sua família, tenha bons dias, mas lá na viagem, guarda o seu espírito, guarda o seu coração, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que guardar os nossos pensamentos, nós temos que guardar as nossas mentes e emoções, todos os santos dias. Deixa eu terminar dizendo para você o seguinte: se você não mudar a sua visão de Deus, a sua imagem de Deus, a sua percepção de Deus, a sua concepção a respeito de Deus, por exemplo, primeira coisa que precisa mudar na sua vida: Deus não é um Deus que se manifesta de semana em semana. Quando Jesus foi, antes dele ser assunto aos céus, ascendido aos céus, ele disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco. Alguns ouvem todos os dias, outros ouvem todas as semanas, lá na comunidade da família, no domingo de manhã, 8h30.
E tem outros que ouvem assim: e eis que eu estou convosco todo o domingo de Santa Ceia. Meu Deus do céu. Mas eu preciso que você entenda que o Deus a quem nós servimos é um Deus que se manifesta diariamente em nossas vidas. Ele é o Deus do dia a dia. Ele não é o Deus apenas de domingo, porque domingo agora ficou estabelecido e conhecido como sendo o dia do Senhor. Meu irmão, todos os dias são dele. A segunda-feira é dele, a terça-feira é dele, a quarta-feira é dele, a quinta-feira é dele, a sexta-feira é dele e o sábado é dele. Como dizem alguns, e o domingo também é dele, aí volta a segunda-feira a ser dele. Davi não disse assim: que eu possa morar na casa do Senhor todos os finais de semana. 2 Coríntios, Paulo diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, 2 Coríntios 4,16, contudo o nosso homem interior se renova ano a ano, mês a mês, semana a semana, dia santo a dia santo. Não. A promessa da palavra de Deus é que Ele está à nossa disposição para nos renovar dia a dia. As misericórdias do Senhor, diz Jeremias lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada domingo. Aleluia! Não? Também, né, irmãos? Mas não só a cada domingo. Se renovam a cada sábado, a cada sexta. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! E são a causa de não sermos consumidos. Porque a gente também podia falar, não está na Bíblia, mas a gente podia falar: o ataque do inferno se renova a cada manhã. Você já acorda bombardeado, você já acorda desanimado, você já acorda imaginando assim: meu Deus, aonde estão as forças para que eu possa enfrentar esse dia? Meu Deus, quantos gigantes, Senhor, quantos Golias. E eu quero dizer para você uma coisa: os piores Golias não são aqueles que estão fora de você, são aqueles que estão dentro de você. Os piores gigantes são aqueles que estão dentro de você, internalizados por conceitos errados, por imagens erradas, por percepções erradas de Deus. São os Golias que você tem que enfrentar no seu dia a dia. E o apóstolo João, ele mata a charada dizendo o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo. A imposição de mãos do pastor Joel todo domingo. Aleluia. Oh. Esta é a vitória que vence o mundo. Os cânticos do pastor Bené Gomes. Aleluia. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E que eu saiba, meu irmão, a tua fé não está no lugar físico, geográfico. A tua fé está dentro de você. O que para mim vale dizer que a tua vitória já está dentro de você. O que para mim vale dizer que o teu milagre já está dentro de você. O que para mim vale dizer que a tua resposta para qualquer problema da tua vida já está dentro de você. E essa resposta se chama fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Quantos aqui são santos por causa do que Jesus fez na cruz? Você é santo, querido. Se o apóstolo Paulo tivesse que escrever uma carta à igreja americana, ele não ia escrever assim: aos pecadores de Americana, porque não é assim que Deus te vê mais. Ele ia escrever: aos santos de Americana. Aquilo ali de santo não tem nada, tem tudo, porque ele é filho de Deus, ele já tem a natureza de Deus. Ainda não aprendeu como ser santo, mas ele já é santo. Sabe quando alguém entra no serviço militar ou entra no exército, da noite para o dia ele se torna militar, mas ele vai começar a aprender a entender como deve ser o militar, como o militar come, como o militar dorme, como o militar faz as coisas. Mas desde o primeiro dia ele já é militar. Meu irmão, desde o dia que você nasceu de novo, você já é santo. Podem me chamar se quiserem, se tiverem liberdade, de São Benedito, não tem problema nenhum, pode me chamar de São Benedito. São Rosalbo, olha que lindo, olha, São Rosalbo. Glória a Deus. É isso aí, querido. Vamos ficar em pé, no nome de Jesus. Você é santo em Cristo Jesus.
você já tem o Espírito Santo dentro de você com todas as soluções. A sabedoria que você precisa está dentro de você, porque o Espírito de sabedoria habita no seu interior. As revelações que você porventura ainda não tem acesso a elas, estão dentro de você pelo Espírito de revelação, que é o Espírito Santo que habita em você, é o Espírito da verdade, que nos conduz em toda a verdade. Alguém diga aleluia a isso. Eu preciso chamar aqui, já está aqui, oh que benção, cadê os músicos? Vamos adorar o Senhor, louve ao Senhor. Obrigado pela oportunidade, gente. Espero que essa palavra de alguma forma tenha te encorajado, te fortalecido, animado o seu espírito. Talvez alguns vão sair mais empolgados. A vida cristã é uma vida muito empolgante. Eu digo isso para vocês, eu tenho 41 anos de vida com Deus. Cara, óbvio que já tive momentos difíceis, mas eu nunca perdi a esperança, eu nunca perdi a confiança. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, vírgula, confia nele. Sabe que a nossa maior dificuldade não é entregar, mas é confiar. É o meio de campo, é o processo. Porque você entrega e aparentemente Deus não faz rapidamente, Deus não faz do jeito que você gostaria que Ele fizesse, da noite para o dia, milagrosamente, magicamente. Aí você começa a ficar ansioso e a ansiedade impede você de receber o cuidado de Deus. Lance sobre Ele nesta manhã toda a tua ansiedade, porque Ele já está cuidando de você. Ele não vai cuidar não, Ele já está cuidando. E eu vou dizer para você, se os teus olhos forem abertos nesta manhã, ou a partir desta manhã, você vai perceber que Ele não apenas está cuidando, mas está cuidando muito bem. Sim, Senhor. Aleluia. Está cuidando muito bem de você, inclusive te trazendo aqui nesta manhã. Isso é cuidado de Deus, para que você possa ouvir essa palavra que fortalece o seu coração, em nome de Jesus.